Opa! Olá, Guerra falando aqui pela Golden Grids Academy, a escola de design e criatividade aqui da Nous Cultura Criativa, irmã gêmea da Forja Criativa, onde a gente fala sobre processo criativo, sobre o ofício criativo, sobre técnicas e sobre como ser um melhor designer, ser um melhor profissional criativo. E a gente está reativando os conteúdos cotidianos, micro conteúdos para ajudar nos seus micro problemas no seu dia a dia durante a construção da sua carreira. E hoje a questão que eu trouxe, que a gente conversou há alguns dias, eu, Daniel Mira, Carol e algumas pessoas do time, e que imediatamente resgatou várias lembranças dos momentos em que eu estive dentro de sala de aula nas universidades de design. É como começar no design e como virar um designer foda, um designer bonzão, um cara que é bom no que faz e que manda bem e que eventualmente tem um trabalho autoral e que domina aquilo, que tem um trabalho de alto nível, né? E isso, por incrível que pareça, parece óbvio, porque todo mundo tem um começo na carreira e todo mundo, pelo menos quem se identifica, quem está ali por um propósito, tem alguma intenção de se tornar um bom profissional, de dominar esse ofício e tudo mais. Mas não é uma questão tão simples assim. E não é, apesar de óbvio, não é uma questão que todos os designers estão pensando e nem todos os professores e instrutores estão pensando também. Apesar de que eu realmente acredito que se isso for claro, consciente e as respostas forem desenvolvidas, isso pode ajudar muito no processo de desenvolvimento e formação dos profissionais criativos, dos designers. Então esse é um esforço que a gente tem feito intensamente aqui, de entender, qual é o começo? O que é necessário para que o designer comece e se forme e amadureça e vire o cara que não simplesmente obedece regras, mas que cria as regras do design, que não simplesmente se limita, mas que começa a ter expressão criativa e ter um trabalho pertinente que influencia pessoas, que influencia o mercado, que influencia a cultura, as tendências, etc, etc, e que entra para os livros de história, né, que entra para os blogs de design, etc, etc. E acho que a primeira pergunta, a primeira resposta, e é mais óbvia, se você tem facilidade, se você tem algum talento, isso já é um grande diferencial, né? Eu já dei aula em universidades particulares e universidades públicas, e nas públicas, ambas têm prós e contras, e nas públicas existe uma prova de seleção inicial, né? de habilidades específicas. Então, quem entra já tem uma base, não só técnica, mas também teórica, e se o cara se dedicou a fazer essa prova, muito provavelmente ele já tem uma tendência para as profissões criativas, para o design, etc, etc. E ele já chega mais ou menos nivelado e mais ou menos com a intenção de realmente se aprofundar naquilo, se tornar profissional, de ver se é aquilo que ele gosta e ir avançando, etc. Obviamente que isso não garante, mas facilita, né, que você tenha um começo um pouco mais preparado. E nas universidades particulares esse filtro não existe. Você entra como se fosse um curso de letras, de qualquer outra coisa, de informática, sendo que, sem considerar se você tem alguma inclinação para aquilo, ou não, se você já tem fortalezas nessas áreas de comunicação, de expressão artística, de processo criativo, etc, etc. E às vezes isso dificulta, principalmente nos cursos que são rápidos, onde não há tempo de formar esse repertório inicial, esse aparato inicial, para que você comece, de fato, internalizar, por exemplo, o design visual, a conhecer o que é possível, o que não é, ter um contato com referências visuais, e aí você começa a se alimentar daquilo, e naturalmente aquilo passa a exalar de você mais naturalmente, e quando é um curso muito rápido, isso não existe. E se a pessoa não veio já, a vida dela já não foi assim, ela não consumia, ela não tem cultura de design, referências visuais, estéticas, criativas, etc., é muito difícil que ela entre e adquira isso rápido e já comece a aprender a técnica e já saia maduro, né? Então esse é um dos problemas que eu vi dentro
de ambas as universidades, principalmente das que não têm um filtro antes, para ver se a pessoa realmente tem um background, um fundo prévio daquilo, se tem algum talento para aquilo, etc. Eu não sei se parou, peraí, meu equipamento aqui deu um probleminha, talvez o áudio piore. Vamos ver, acho que foi a bateria do celular que acabou. Então eu vou ficar com o microfone daqui. Mas eu acho que a resposta, lembrando do meu início como designer, apesar de eu a vida inteira vi o mundo pela lente da estética, sempre gostei de processo criativo, sempre abordei as coisas desse jeito, só que sem intenção, isso era algo intuitivo, algo intrínseco. Ou seja, quando você precisa se tornar um profissional, não necessariamente o que você faz naturalmente te ajuda, te garante. Você precisa começar a desenvolver isso intencionalmente, controladamente, para que você se torne um profissional. Mas quando eu entrei, beleza, eu gostava de estética e eu via as coisas pela estética, pela qualidade, pelo detalhamento, pela tecnologia das coisas, pelo nível de perfeição que aquelas coisas que eu gostava me apresentavam, pelo prazer que essas coisas me apresentavam. Então isso eu acho que foi uma facilidade, né? Mas, entrando na técnica específica do design visual, no início, sabe o que me ajudou? Eu não entendia nada de design. Eu via coisas legais e gostava daquilo, queria fazer aquelas coisas, não necessariamente aquilo exatamente, mas coisas legais, tão legais quanto aquilo, mas minha cabeça não funcionava operando aquilo visualmente. Eu não sabia quais eram as regras ou como fazer para que aqueles resultados que eu queria acontecessem. E o que me ajudou foi copiar as coisas que eu gostava. E esse acho que é um ponto que os designers ou os iniciantes têm muita dificuldade de entender, e se quando eles entendem ou quando são apresentados a esse conceito, eles ficam rechaçados ou espantados, eles rechaçam isso, falam assim, pô, mas eu vou copiar, isso está errado. Eu falo, não, peraí, eu não estou falando de plagiar, estou falando de copiar. Nas artes marciais, na dança, num jogo de videogame, qualquer coisa que você está no estágio inicial, você primeiro precisa entender as regras. E onde essas regras estão mais claras? Primeiro, literatura, obviamente, você tem que estudar, mas no exemplo de quem já dominou aquela arte ou aquela técnica. Quando você pega uma peça de design visual que você acha incrível, que você fala, cara, quem fez isso aqui é um gênio, e aí você começa a entender o que o cara fez para chegar naquele resultado e tentar chegar a algo parecido, não é visualmente parecido, mas em termos de resultado mesmo, em termos de composição espacial, em termos de harmonia, em termos de efetividade, de expressão visual, de simbologia, etc. Quando você começa a imitar o que o cara fez para fazer do seu próprio jeito, você começa a dominar a técnica. Isso, na verdade, não é uma invenção, isso é um princípio utilizado, por exemplo, nas artes marciais orientais, que se chama Shu, Ha, Iri. São 3 etapas do desenvolvimento do iniciante até o mestre. Na etapa inicial, onde você é o cabaço da história, você não tem que inventar, você tem que aprender com os mestres. O mestre vai falar, você quer fazer tal movimento, você quer chegar a tal resultado, então faça tal movimento, repita isso, faça tal exercício, e você, nesse início, só repete, né? Você não precisa inventar de fato. E isso te acelera, primeiro, porque você aprende um repertório básico, que mesmo sem muita criatividade, sem muita inteligência da coisa em si, da criação em si, você consegue chegar a resultados satisfatórios, porque existe uma técnica por detrás. Processo criativo é técnica, não é só uma mágica que acontece, as pessoas se inspiram e nasce o negócio. Design visual, comunicação, simbologia, estética, não é só uma mágica que acontece, tem técnica. Então quando você pega um cara que dominou isso com maestria, você pega um mestre, o cara que já aprendeu a fazer aquilo com os pés nas costas, e você repete o que ele faz, você vai internalizando isso.
A segunda etapa do churrari, eu vou postar aqui, assim que esse vídeo terminar, eu vou postar um link para vocês darem uma olhada, é onde o Ra significa romper, modificar, que é depois que você entendeu, repetiu, internalizou essa parada, você pode se apropriar dela e modificá-la, certo? E a terceira etapa é a Ri, significa separar ou superar. Então, primeiro você copiou, depois você entendeu e começou a ter mais liberdade nisso, você começou a fazer combinações que são suas, e no final, na etapa Ri, você começa a virar a própria regra. Você vira aquela lei inicial. Então você chegou num processo de... Você dominou e evoluiu tanto a técnica que o que você conquistou passa a ser a nova técnica para quem está iniciando. Você passa a ser referência, você passa a dizer para as pessoas como aquilo deve ser feito e a ensinar, né? Só que para você chegar nessa etapa do fazer do seu jeito, a ter domínio e isso simplesmente fluir de você, você tem que ter uma etapa anterior que é de repertório. Então, vê muita referência, isso é fundamental, principalmente para quem chega cru nas universidades. Cara, na hora chega, dá vontade de chorar, de doer, de perceber que algumas pessoas que já estão na metade do curso são incapazes de olhar para o trabalho do outro e ver se aquilo é bom ou ruim, ou se está melhor ou pior do que o próprio trabalho. Às vezes são olhando de fora, com alguns anos de experiência, e olham, cara, isso aqui é muito bom, isso aqui está muito grosseiro. Só que isso é claro para quem já está na etapa Ra e Ri. Quem está na etapa Shu, às vezes ainda não tem. E perceber que essa falta de repertório, falta de referencial interno do que é bom, do que é ruim, do que funciona, do que não funciona, do que está acontecendo em cada uma das composições ou dos designs, é meio dolorido. E o fato é esse: antes, devore referências. Tipo, veja tudo que te inspira e consuma isso 24 horas por dia. Pense nisso todos os dias, todas as semanas. E aí você vai criando um referencial imagético, estético interno, né? Quando você precisar criar alguma coisa, dar uma resposta de design, essas imagens vão vir na sua cabeça. Você fala, pô, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. E isso faz parte desse copiar que eu estou falando. Você vai puxar referências boas que você guardou na sua cabeça. Você fala, pô, se eu fizer algo naquela linha, pode funcionar. E aí, obviamente, você não vai plagiar, não é fazer aquele mesmo layout, aquelas mesmas coisas, aquela mesma letra, aquele mesmo formato, etc. É você falar, pô, ele usou hierarquia, ele usou essas tipografias, ele combinou isso e isso, ele usou tal paleta de cor. E aí você começa a usar as técnicas dos mestres para esse seu estágio inicial e você começa a acertar mais rápido, né? E aí eu acho que é isso, no início, muita referência. Depois dessas referências, começar a entender como chegar aos mesmos resultados que essas referências. E aí, naturalmente, os próximos passos vão acontecer mais fluidamente. Você vai ter que adquirir técnica, você vai ter que quebrar a cabeça para inventar soluções próprias e por aí vai. Mas nesse início é Shu. Tipo, copia, se inspira, respire isso o tempo inteiro. Existe como chama? Uma expressão que chama garbage in, garbage out. Significa que se você bota lixo para dentro, você só vai conseguir colocar lixo para fora. Isso significa que se você troca a palavra garbage por boas inspirações, você traz boas referências para dentro, você vai naturalmente ter facilidade para colocar boas referências para fora. Mas se você não coloca nada para dentro, ou se você só bota lixo para dentro, você não vai conseguir colocar nada para fora, só vai conseguir botar lixo para fora. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o meu mestre, Daniel Mira, há 12 anos, foi lá em 2003, quando eu comecei a trabalhar com ele, que eu adorava fazer design minimalista, ordenado, dentro de grid, super cheio de vazios e regras ocultas no design, no layout que eu fazia. E só que eu ouvia músicas que não tinham nada a ver com aquilo. Minha vida emocional naquela época era muito louca, muito jovem, muito confuso e falta de clareza sobre as coisas ainda. Muita intenção de fazer as coisas, mas ainda poucas ferramentas para fazer, pouco controle sobre mim mesmo para conseguir executar tudo que eu tinha ansiedade de fazer. E aí eu ouvia digital hardcore, umas músicas que era totalmente o oposto da estética que eu estava tentando criar visualmente. E ele falou, cara, se você está tentando fazer
algo silencioso, elegante, incisivo no visual, por que você não tenta fazer isso no sonoro? Já que você ouve trabalhando música, você ouve tanta música no seu dia a dia, começa a ouvir músicas que são parecidas com o que você está tentando criar no design, ou com as coisas que você acha boas no design visual. Eu falei, cara, isso é uma grande besteira, você acha que uma coisa interfere a outra? Aí ele falou, pensa sobre o assunto, né? O mestre ele nunca vai te falar faz, não faz, isso com certeza, eu tô certo. Ele deixa você com a pulga atrás da orelha. E eu falei, cara, isso faz sentido. Quando eu estou estudando alguma coisa, ou lendo muito sobre determinado assunto, ou vendo muitas notícias de determinado assunto, a minha cabeça fica a semana inteira girando em torno daquilo. Se eu estou muito preocupado com um problema financeiro, minha cabeça fica toda em torno daquilo. Eu passo a ver o mundo sob aquela ótica. Quando eu estou, naquela época, muito triste ou perturbado com problemas afetivos e de relacionamento, minha cabeça ficava só naquilo. Então, como as coisas estavam desencaixadas, eu ficava vivendo aquelas emoções e aquelas confusões. E, obviamente, tudo refletia aquilo. Toda a minha massa mental, todas as minhas formas mentais eram em torno daquilo que eu estava colocando no centro. Então, se eu me alimentava mais daquilo, eu exalava mais aquilo, né? E aí eu fiz o teste. Eu cortei algumas músicas muito perturbantes e perturbadoras, na verdade. Foi mal. Eu cortei isso durante um tempo e comecei a ouvir músicas que eu achava que tinha a ver. Tanto, no caso, músicas clássicas quanto contemporâneas, mas que tinham essa estrutura minimalista e ordenada, onde as conexões entre os elementos, a harmonia era feita de uma maneira mais sutil. E aí, naturalmente, isso começou a ficar mais fácil para mim. Tanto emocionalmente, isso começou a estabilizar. Ao invés de eu estimular a perturbação, eu pacificava isso. Eu comecei a passar dias um pouco mais calmos. Eu passei a observar mais esse minimalismo na natureza. E eu comecei a, naturalmente, colocar isso mais no meu trabalho. Isso é o Shu. Então, eu comecei a consumir isso mais e seguir essas orientações dele, comecei a estudar mais como as pessoas faziam isso e naturalmente isso ficou muito mais forte em mim, né? Então acho que esse é o assunto do dia. Se você está começando ou se você já está nessa trilha, mas está angustiado porque a sua capacidade técnica ainda não equivale às coisas que você quer fazer, você olha pessoas fora fazendo coisas muito maneiras, você gostaria de fazer aquilo, mas ainda não consegue fazer. Começa pelo Shu, dá um passo atrás, não se cobre ser original, se cobre ser efetivo. Aprenda o que as pessoas fazem e que dão certo, as coisas que dão certo e internalize isso, domine isso. E naturalmente o próximo passo onde você vai começar a fazer um trabalho mais original vai acontecer. Beleza? Existe um livro que fez uma diferença enorme na minha vida, apesar de ser um livro desprezado por muitos designers e muitos estudantes, que se chama Design para quem não é designer. Ele te dá 4 regras muito simples de como ordenar informação tipográfica e visual para que aquilo se torne efetivo. Eu me lembro quando eu li esse livro pela primeira vez na Universidade de Brasília, eu estava fazendo um trabalho, era um domingo, eu estava super angustiado porque eu tinha que entregar um trabalho na segunda, eu já estava atrasado, eu estava com bloqueio criativo, eu não conseguia sair daquele ponto, nada que eu fazia sentado no computador me agradava, nada que eu desenhava no papel me agradava, tudo estava errado, nada estava funcionando. Eu tinha uma intenção e uma imagem na minha cabeça, mas eu não sabia como sentar e executar aquilo. E aí eu falei, cara, que se dane, eu vou sentar, vou assistir TV. E aí sentei para ver TV, aí vi um livro do lado, eu peguei esse livro, eu comecei a ler, eu falei, caraca, ele deu todas as respostas. Eu terminei o livro e eu comecei a entender. Enquanto eu lia o livro, como eu estava com um problema na cabeça, enquanto eu lia, eu ia entendendo as respostas e aplicando, relacionando aquelas respostas com as coisas que eu estava tentando fazer. Eu fechei o livro, sentei no computador e saiu. Isso é o copiar que eu estou falando. Não significa que eu peguei o layout do livro e fiz igual, mas eu peguei as técnicas que ele falou e fiz exatamente igual, sem tentar inventar nada. E tudo saiu incrível. Tanto me tirou a angústia do bloqueio criativo e do prazo apertado que eu precisava apresentar alguma coisa e não estava conseguindo criar nada, quanto me deu um baita orgulho do que eu consegui fazer no final. Falei, isso aqui eu gosto. Isso aqui é o que eu estava tentando fazer há muito tempo e agora eu consigo. Te dar essa sensação de poder sobre o seu processo criativo, de poder criar. E então é isso. Comece pelo Shu
e leia esse livro imediatamente se você não leu. E se você já leu e seu trabalho ainda está travado, você ainda não entendeu, leia de novo, beleza? Se você tiver alguma dúvida, manda. Se você tiver algum comentário, manda. Isso tudo serve para a gente, aqui na Golden Grids Academy, gerar conteúdo para tentar ajudar os designers e os criativos a melhorarem nesse processo criativo, dominarem isso, realizarem mais profissionalmente, gerarem melhores resultados para o mercado e para a comunidade criativa. Curta, compartilhe, marca aquele seu amigo e amiga que estão nessa luta de se construir e virar mestres criativos, que de repente a gente consegue fazer essa troca bem legal e todo mundo crescer junto, beleza? Valeu e até a próxima. Como diz Lívia.